Você acha que conseguiria sobreviver em uma ilha deserta? Há diversos livros, seriados e filmes sobre isso, mas todos eles são fichinhas se comparados com a história real que aconteceu com 6 jovens, 50 anos atrás. Em 1966, um australiano chamado Peter Warner foi para a Tasmânia, onde tinha sua própria frota pesqueira. O coração do filho de um dos homens mais ricos de seu país pertencia ao mar, e seu desejo era abrir sua própria empresa de pescaria. Essa paixão o levou à ilha remota de Ata, um lugar que ele pensava ser inabitado. Peter viajou ao redor das ilhas do arquipélago de Tonga, como sempre fazia, quando viu algo estranho em Ata. Ele pegou seu binóculo e examinou o penhasco. A ilha era deserta, mas o homem viu pequenas áreas queimadas nos penhascos. Aquilo era estranho, pois não era época de queimadas naturais. Enquanto pensava, Peter viu outra coisa que o deixou sem fôlego. Um garoto de cabelos compridos correu no penhasco e saltou para dentro da água. Pouco depois, outros garotos surgiram no penhasco. Quando o primeiro jovem alcançou o barco do Peter, ele se apresentou. Seu nome era Steven. Havia 6 deles na ilha e eles estavam lá havia 15 meses. O aventureiro australiano ficou confuso, então os rapazes contaram o que aconteceu e como conseguiram sobreviver. Tudo começou com uma travessura. Uma turma de 6 amigos entre 13 e 16 anos resolveu matar um dia de aula. Eles escolheram um horário em que ninguém os visse, pegaram o barco de outro pescador e navegaram mar afora para esquecer seus problemas e se divertir por um dia. O que não sabiam é que estavam indo direto para dentro de uma tempestade. Os garotos sofreram durante 8 dias, sozinhos em alto mar, sem mapa nem bússola. Eles não tinham comida nem água, mas no 8º dia viram terra, mais precisamente a ilha de Ata. Quando pisaram em terra firme, descobriram que aquele lugar não tinha nada a ver com qualquer ilha paradisíaca. Não havia nenhum coqueiro ou praia ali. Parecia mais uma pedra enorme no meio do nada. E o local inóspito não foi muito generoso com os jovens. O bote deles bateu nas pedras do litoral. Então, assim que chegaram à ilha, perderam contato com o resto do mundo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eles sabiam que não podiam ficar ali por muito tempo. Outra tempestade poderia jogá-los no mar. Então começaram a pensar em um jeito de subir na montanha. Enquanto procuravam por alguma trilha, construíram uma cabana e uma beirada abaixo da pedra. E lá se abrigaram por mais 3 meses. Depois de 100 dias de tentativas mal sucedidas, eles finalmente encontraram um caminho para subir, o que levou 2 dias. Os garotos tiveram que parar diversas vezes para descansar ou para voltar quando a trilha tinha algum impedimento. No caminho de subida, encontraram facas antigas, deixadas para trás por pessoas que viveram na ilha anos atrás. E depois de muito esforço, finalmente chegaram ao topo. A parte de cima era muito diferente da natureza cruel lá de baixo. Na verdade, os jovens ficaram felizes em ficar ali em cima, que era um lugar tranquilo, sem vento e cheio de pés de frutas. Eles conseguiram acender uma fogueira, lembrando como fazer fogo com ferramentas simples. E assim que o fogo se acendeu, nunca deixaram de abastecê-lo. Então, ele não se apagou por mais de 1 ano. A partir daquele dia, os adolescentes cozinharam bananas verdes, feijão silvestre, passarinhos ou qualquer outra comida que encontrassem. Mas e a água? Bem, os amigos encontraram uma solução para isso também. Um deles se lembrou de como obter água. Eles levaram 4 dias para cavar o suficiente para chegar até ela, mas deu certo. Em seguida, fizeram uma casa de folhas de palmeira e arbustos e transferiram a fogueira para dentro, para que a chuva não a apagasse. Os ratos foram atraídos pelo calor da casa deles e às vezes atacavam a cabana, mas os jovens conseguiram resolver isso também. Fizeram lençóis grossos de folhas e se cobriam com eles à noite para se proteger dos ratos. Após um bom tempo, os amigos tentaram sair da ilha de Ata. Construíram uma jangada, mas ela quebrou nas pedras do litoral poucos minutos após ser lançada no mar. Foi aí que os rapazes se deram conta de que era praticamente impossível sair daquela ilha. Mas eles não perderam a esperança de que alguém os resgataria. Com o passar do tempo, a vida ali foi ficando mais fácil. Os adolescentes começaram a fazer melhorias em suas rotinas a cada dia que se passava e resolveram trabalhar em duplas. Uma caçava, outra cozinhava e a outra vigiava a casa e alimentava a fogueira. A rotina deles era bastante organizada. Plantaram feijão, fizeram novas plantações de banana e usaram troncos ocos para armazenar água. Até encontraram galinhas na ilha, deixadas pelas pessoas que viveram ali. Então, pouco depois, eles já tinham ovos para incluir no cardápio.
Alguns dias eram mais difíceis que outros. Uma noite, uma árvore enorme caiu a poucos centímetros da cabana. Mas a situação mais assustadora aconteceu enquanto caçavam passarinhos. Um dos garotos subiu no topo do penhasco para procurar ovos. Ele se aproximou mais da borda do que de costume, esperando encontrar mais ninhos, quando de repente escorregou e caiu. Seus amigos o encontraram lá embaixo, com a perna quebrada. Eles o ajudaram a subir de novo e cuidaram dele, imobilizando sua perna com palhas de coco e folhas de palmeira. Enquanto o rapaz estava machucado e não conseguia andar, os outros fizeram seu trabalho, deixando-o descansar e se recuperar. Depois de 4 meses, ele pôde voltar para sua rotina normal. A cicatriz continuava na perna dele, mas já conseguia andar de novo. Depois de 6 meses em Ata, os garotos tiveram a impressão de que já tinham passado uma eternidade na ilha. Às vezes se desentendiam, mas sabiam que precisavam uns dos outros para sobreviver. Sempre que alguma briga acontecia, eles iam para a mata e passavam um tempo sozinhos para esfriar a cabeça. Depois disso, geralmente resolviam o conflito pacificamente e continuavam a trabalhar juntos. Quando ficavam entediados, compunham músicas e tocavam instrumentos feitos à mão. Eles não se conformavam por estarem presos na ilha, mas tinham uma saúde muito boa. Se exercitavam todos os dias e, às vezes, organizavam partidas de tênis e lutas de boxe. 4 estações do ano se passaram, mas a rotina deles era a mesma todo santo dia. Até que, de repente, ouviram um grito do mirante. "Tem um barco vindo!" Era o barco do Peter Warner. Os adolescentes fizeram de tudo para serem vistos. Um correu para a margem e os outros gritaram com toda a força que tinham. Depois, nadaram até a embarcação o mais rápido que conseguiam. O maior medo deles era que ela fosse embora e os deixasse na ilha, mas o barco parou e pouco depois, todos os 6 já estavam ao redor dele. O Capitão Warner e sua tripulação não desceram a escada imediatamente. Eles ficaram com medo daqueles meninos selvagens. Os náufragos estavam usando poucas roupas, seus cabelos estavam compridos e seus rostos estavam sujos, mas falavam inglês. Então contaram sua história para o australiano, que acreditou nos rapazes, os resgatou e ligou para as autoridades tonganesas pelo rádio. Naquele dia, os garotos foram resgatados e levados de volta para a civilização. Quando o barco com os adolescentes retornou para a ilha deles, a Afeva, quase todos os moradores de lá estavam esperando na margem para recebê-los. Os parentes dos rapazes, que pensavam que nunca mais voltariam a vê-los, choraram de alegria e beijaram e abraçaram seus filhos e irmãos queridos. Todos vibraram com a volta deles. Mas nem tudo foram flores na volta para casa. Peter viu que os garotos não apareceram na festa que todos fizeram para eles. Pouco depois, descobriu que estavam presos. O dono do barco que tinham roubado 15 meses antes resolveu denunciá-los e os garotos foram para a cadeia. Mas Peter Warner os salvou de novo. Ele achou que a história deles daria um ótimo filme e vendeu os direitos autorais para um canal de TV australiano. Aí, usou o dinheiro para indenizar o pescador pelo barco roubado e os jovens foram liberados. O Capitão Warner virou um herói na ilha e até recebeu uma mensagem do Reino de Tonga. Sua Majestade Real o convidou para uma reunião. Quando o Capitão Warner chegou, o rei agradeceu por ter resgatado os garotos e perguntou o que ele queria receber como recompensa. Peter Warner não pensou 2 vezes. Pediu permissão ao rei para abrir um negócio de pesca de lagostas nas águas daquele lugar. E o monarca disse sim. Então, o sonho de Peter Warner finalmente se realizou. Ele saiu da empresa de seu pai e comprou um novo barco de pesca. E quanto aos meninos, eles se tornaram uma parte da tripulação e navegaram mundo afora na companhia do Capitão Warner. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.